Bom, em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas aí para todo mundo, né? E é um grande prazer ver vocês aqui em mais uma live aí da Cena Digital. Hoje a gente vai falar sobre políticas públicas de incentivo à inovação e as oportunidades de financiamento de projetos através de instituições públicas de fomento. Quem vai falar para a gente é a Andréia Nakashi e o Eduardo Ariente, da empresa Rítmica, que são advogados especializados em direito digital, direito civil, focado em inovação. Vou passar a bola para o Eduardo, por favor. Obrigado, Sérgio. Bem, agradeço aqui a visita de todos para essa live, que na verdade é uma conversa, e nessa conversa a gente vai tentar conversar com vocês sobre oportunidades que existem hoje no Brasil e que nos parece que uma quantidade reduzida de empresas conhece esses instrumentos e, de fato, usam eles. E o nosso papel aqui é mostrar para vocês que essas políticas são acessíveis, são possíveis de serem utilizadas. Vamos mostrar casos em que isso aconteceu, mas assim, eu queria deixar duas mensagens para vocês hoje, já vou dizer agora já de início. A primeira delas é que não ter recurso em caixa não é um motivo para as empresas não inovarem. Esse é o primeiro recado. A gente consegue contornar essa situação através de alguns instrumentos que já existem no direito brasileiro. E um segundo recado, um segundo spoiler, é que as grandes inovações feitas hoje em dia não contam apenas com o esforço de uma só empresa. Os grandes esforços feitos por empresas brasileiras e estrangeiras, quando elas querem dar grandes saltos, elas buscam parceiros para fazer esses esforços conjuntos. Pode ser esforço junto com o governo, junto com fornecedores, mas isso se traduz numa palavra que vocês devem conhecer, que é inovação aberta. Então, a gente vai explorar essas formas que a inovação aberta pode ocorrer, principalmente aliando esforços públicos e privados. Aqui nós temos uma brevíssima apresentação da Andréia e de mim, o Sérgio vocês conhecem já bastante, e aqui é só uma apresentação bem rápida para vocês saberem quem a gente é. E agora nós elaboramos duas questões bem simples, só para vocês terem noção do que a gente está falando, do volume de recursos e de quem de fato aproveita essas oportunidades. Quanto tem de fomento, e aí a gente pode até reduzir, vamos falar só de TI, né, Sérgio? Acho que a nossa resposta é a palavra de TI. Sim. Quanto vocês acham? Chuta o número. Quanto de dinheiro tem de fomento para TI hoje no Brasil previsto para o ano que vem? Se tivesse que chutar um número, que número vocês chutariam? 30 bi, 50 bi. Adriano chutou 30, 50 e 15. Olha, só para TI é 15 bilhões. E eu estou falando iniciativas direcionadas à TI. É claro que existem iniciativas transversais, existem deduções fiscais que, de fato, complementam esse número. Mas eu acho que o chute de vocês foi bem razoável. Agora eu quero ver essa segunda, eu quero ver o nível de acurácia de vocês. A lei do bem, que eu vou detalhar daqui a pouquinho, é a principal lei de incentivo tributário para P&D nas empresas. É o principal. E ela abrange todas as áreas. A lei do bem costuma beneficiar as empresas no imposto de renda de pessoa jurídica. Se vocês tivessem aqui também chutar um percentual de 100 empresas brasileiras, quantas delas usam de fato a lei do bem, tendo todo o enquadramento necessário para isso? 5, 15, 2, então a mais arrojada falou 15 e a mais comedida falou 2. 1. Esse 1%, meus amigos e minhas amigas, equivale a 4 mil empresas que são tributadas pelo lucro real. 1% das empresas que podem usar, de fato usam. E aí eu não estou computando aqueles 15 milhões, porque isso é dedução fiscal.
não é dinheiro que entra no caixa das empresas, tá? Então, o principal incentivo tributário para P&D nas empresas, só 1% usa. Depois a gente pode, nos 15 minutos finais, até debater por que esse número é tão baixo. Mas, de fato, eu posso assegurar para vocês que empresa grande usa. Eu posso dar nome para algumas delas que eu sei que usam. Mas 1%, qualquer que seja o nosso diagnóstico, é infinitamente menor do que poderia ser, né? É muito inferior ao que poderia ser. Aqui temos só um índice do que nós vamos tratar adiante, né? Dificuldades, uma visão geral, a nossa metodologia do que a gente acha correto e adequado de passo a passo para as empresas, as vantagens públicas oferecidas nessas políticas, alguns cases para vocês saberem, para a gente ilustrar como que isso caminhou, o contato e depois exatamente no que a gente pode ajudar entrando um pouco mais no detalhe. Você quer comentar, Sérgio, esse específico? Posso comentar. Eu parti do princípio de alguns dos principais problemas que nós CIOs temos quando a gente quer fazer inovação, né? A gente, por um lado, é demandado para dar soluções estratégicas, né? Para ser uma TI estratégica, aparecer no conselho com soluções, né, grandiosas, mas, ao mesmo tempo, a gente é pressionado, né, para reduzir custo e para gerar inovação pela inovação, né? Haja visto, por exemplo, a questão do deslumbramento com a IA generativa, onde os CEOs estão querendo a qualquer custo, né, que a sua empresa apareça para o mercado como uma empresa moderna e, consequentemente, que está usando IA generativa. Então, a gente tem uma primeira pressão, que é uma pressão para redução de custo, que eu diria que ela é constante. A gente tem uma pressão para também, né, uma oportunidade, né, para soluções estratégicas através dessa lei, né, 10.973, que é a lei da inovação, que disponibiliza esse orçamento extra para as empresas poderem trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de inovação, cujo próprio orçamento corporativo não cobra. Do ponto de vista também de pressão, né, nós temos eu acho que um problema sério, que a maioria dos executivos ainda não está entendendo o que significa a nova economia. E com isso eles não estão entendendo que a velocidade, a inovação por si só e a própria velocidade de inovação, ela vai ser fundamental para criar vantagem competitiva em relação à concorrência. Eu acho que uma outra dificuldade é como chegar para o board da empresa, dada a situação de conhecimento que eles têm, e vender para eles que é possível a gente ter um orçamento adicional baseado em recursos públicos, né? Então também tem que se preparar um pitch para o conselho, no sentido de mostrar que é possível a gente desenvolver projetos de altíssimo impacto sem comprometer o orçamento das empresas, né? Então, eu acho que esses são os grandes desafios e algumas das oportunidades que a gente vê com essa lei, né? Esse slide revela mais ou menos 4 eixos em que a gente pode trabalhar. E eu fizemos essa seleção de uma maneira bastante rigorosa para mostrar para vocês esses eixos, e o mais importante, esses eixos não exclui o outro. Se a gente está falando de fomento público, por exemplo, de recurso não reembolsável, que a empresa usou para fazer pesquisa, isso não significa que essa empresa que tomou recurso público também não possa usar dedução fiscal. Eles são cumuláveis. Basta saber fazer, tá? Então, nesses 4 eixos, a gente gostaria de destacar. Então, políticas de recurso não reembolsável. Não reembolsável, gente, não é empréstimo. Não é juro subsidiado. É não reembolsável porque não precisa ser devolvido, bastando comprovar tecnicamente que o recurso foi bem utilizado. Afinal, é de dinheiro público que a gente está falando. Em segundo lugar, as deduções fiscais via direito tributário. Existem algumas leis específicas de incentivo à inovação empresarial. A lei do bem, que comentamos há pouco, é só uma delas, mas existem outras, e existem
inclusive a lei de informática que é específica para o setor de TI. Podemos falar em de compra pública, o governo ser o comprador da solução tecnológica, e o governo não precisa ser a União. O comprador pode ser uma autarquia, pode ser uma empresa pública, pode ser um município. Os municípios precisam, são muito carentes em evoluir em TI. Recurso não reembolsável, dedução fiscal para a empresa, compra pública, ter o poder público em sentido amplo como cliente. E, por fim, a lei de inovação é uma lei que busca aproximar governos de empresas para projetos estratégicos para o país. Essa lei oferece um monte de oportunidade, um monte de incentivo para que essas alianças ocorram mais e com mais frequência e com maior dinamismo. Esse é só um quadro geral, a gente vai comentar os detalhes na medida do necessário daqui a pouquinho. Uma coisa que eu acho que... Eu sou do direito, tá? Me apresentando, sou professor, sou advogado, não sou engenheiro de produção. Pelo que eu já vivenciei em projeto de inovação, acho que não adianta a gente querer fazer inovação de qualquer jeito. Não é porque existe um recurso reembolsável que a empresa que pegou esse dinheiro vai inovar. Isso não quer uma coisa não quer dizer que a outra vai ser conseguida. Se eu tivesse que ajudar na elaboração de um projeto, eu primeiro entenderia o que a empresa quer fazer, o que ela propõe fazer de diferente, né? Depois, segundo passo, qual que é a estratégia dela para conseguir esse resultado? E aí, pensando nas opções legislativas de hoje, isso se concretiza de que forma, né? Com um projeto em conjunto com uma universidade de ponta do Brasil, com recurso público, com recurso privado, com o ingresso de sócios naquele empreendimento, com registro de uma patente ou de um programa de computador, né? Então, assim, como se concretizar esses objetivos? Depois, se a ideia for buscar incentivos públicos, é necessário entender o porte da empresa, o ramo em que ela atua, se ela está em situação de irregularidade fiscal, que isso é importante para a dedução tributária. Para as empresas que estão interessadas em obter recurso não reembolsável, descobrimos, consultando uma empresa recentemente, que nos contratos da FINEP e do BNDES é necessário assinatura de uma cláusula dizendo que ela não tem condenação contra crimes contra o trabalho, crimes contra o meio ambiente. Se a gente conseguir passar desse filtro, a gente consegue olhar de maneira mais ampla para os programas que não são apenas federais, os governos estaduais também têm programas interessantes de fomento. Aqui em São Paulo tem a Desenvolve SP, tem a FAPESP e outros programas, por exemplo. E, por fim, a concretização desses objetivos através de uma sequência de etapas e conseguir o fomento ou a dedução fiscal. Eu acho que esse fluxo é importante para a gente conseguir fazer com que esses objetivos sejam melhor trabalhados e não tenha nenhuma intercorrência aí ao longo desse processo. Então, resumindo, podemos falar de forma concomitante, tá? Uma empresa obter dedução fiscal, subsídio financeiro e, por exemplo, ter o governo como comprador. Municípios, estados, União, autarquias, empresas públicas e tudo mais. A gente pode acumular essas três oportunidades, esses três eixos, como eu tinha falado. Gente, sem dúvida de tudo que eu falei, talvez o filé mignon esteja exatamente nessa tela. Como eu consigo pegar dinheiro do Estado sem precisar devolvê-lo? Eu vou contar para vocês as principais linhas que existem no Brasil hoje em funcionamento. A primeira delas vem da financiadora de projetos, uma empresa pública que é ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a FINEP. A FINEP tem programas que são de juro reduzido, mas eu estou me atendo aqui ao recurso não reembolsável. E nessa linha, eu estou falando, por exemplo, em linhas para comprar equipamentos para as indústrias, eu estou falando de projetos que envolvem universidade
para fazer com que uma propriedade intelectual seja incorporado no processo produtivo da empresa. E estou falando, por exemplo, do Catalisa, que é um programa mais voltado a empresas de pequeno porte. Ah, mas eu não sou empresa de pequeno porte. Não tem problema. Você pode se aliar com uma empresa de pequeno porte que concorre com esse dinheiro, para esse dinheiro. E de todos, eu sou fã desse segundo. Esse segundo foi baseado no modelo alemão do Instituto Fraunhofer da Alemanha e foi incorporado ao Brasil em 2012, 2013. Eu estou me referindo à Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Nesse modelo, em que existem 92 polos espalhados pelo Brasil, tem de TI, tem de agro, tem de saúde, tem materiais, tem de todas as áreas técnicas, farmácia, todas espalhados pelo Brasil, que são centros de excelência nacional. Temos ainda, desde 2024, 9 centros de competência que são referências internacionais, e por meio desse modelo, a empresa só precisa tirar do bolso no limite de 1/3 do valor financeiro do projeto. É isso mesmo que vocês ouviram. Se um projeto custar 1 bi, a empresa só desembolsa, no máximo, 1/3 desse valor. Ah, e sempre assim, tem desembolsos menores? Tem. Para pequenas e médias empresas, o Sebrae ainda paga uma parte da conta. Para empresas pequenas e médias, o Sebrae desembolsa um valor para a conta ficar mais suave. E o valor de desembolso mesmo da empresa chega de 15% a 20%. E o resto do dinheiro, como vem? A Embrapi paga a conta, dinheiro público, e vocês podem contar ainda com uma excelência técnica dos principais centros de pesquisa do Brasil, paga 15% a 20%, até o teto de 30%, a depender do porte da empresa, e lançar essa solução no mercado com TRL já relativamente alto. Mas se a ideia for fazer uma pesquisa um pouco mais arrojada, esses modelos da Embrapi são muito, muito interessantes. Poucas empresas do Brasil também sabem da existência e desses centros de excelência que estão esperando bons projetos das empresas para fazer inovação. No âmbito estadual, empresas que fazem inovação dificilmente não conhecem a FAPESP e o programa PIP. O programa PIP é Programa de Inovação e Pesquisa em Pequenas Empresas. O PIP tem algumas fases, né? Mas o PIP já tem quantos anos? Acho que uns 20, 25 anos já de funcionamento e tem resultados extraordinários para a inovação em pequenas empresas, de pesquisa em pequenas empresas. Novamente, aquela questão que eu comentei há pouco. Ah, mas eu não sou uma pequena empresa. Isso não me importa. Pode importar. Sabe por quê? Porque uma pequena empresa que usa recurso do PIP pode ser aliado de vocês, fazer inovação aberta junto com vocês. E, por fim, um programa do governo federal, surgido em 24 e com encerramento em 26, ano que vem, eles destacaram 6 linhas, que são 6 missões do governo federal, para que o Brasil foque os recursos públicos nessas 6 linhas. E a principal delas, que é a missão 4, que talvez seja mais aderente ao mercado onde vocês trabalham, exatamente aquela que tem mais recursos. TI, digitalização da indústria. Então, recursos do BNDES, Banco Econômico e Social de Desenvolvimento, e da FINEP, vão estar mais ou menos carimbado para essas 6 linhas. E a 4, pelo que a gente vê nesse quadro, vai ser justamente a melhor, a mais bem aquinhoada. Segundo eixo, né? As compras públicas, ter o governo, empresas públicas ou autarquias como cliente. Essas compras públicas acontecem em qualquer país desenvolvido. Aliás, eu poderia dizer ainda que políticas públicas de incentivo à inovação são formas de incentivar a inovação empresarial em função
de o projeto ser caro, ser tecnicamente difícil de conseguir, ter um risco ou durar muito tempo. Então, tempo, dinheiro e risco. Para sanar essas três situações, os governos ajudam, fomentam a inovação nas empresas nacionais. Isso tem no Brasil e tem em qualquer outro país industrializado. Compra pública também tem. Estados Unidos, Coreia do Sul, tem bastante. Tem bastante. Computação em nuvem, Oracle, Tesla, Microsoft, todas elas são clientes do governo americano. Não é uma exclusividade, portanto, brasileira. E daquelas principais linhas de compra pública, de ter o governo como cliente, como vocês conseguem ser clientes do governo? A forma mais fácil, talvez, seja licitação pública. Nem toda licitação tem aquele ritual super difícil, super burocrático. Tem pregão, por exemplo, que é uma forma mais simples de contratação, bastando, às vezes, vocês se credenciarem perante a secretaria que está fazendo a compra pública, oferecer um lance e ver o que acontece. E nas licitações convencionais, as empresas brasileiras têm 10% de margem de preferência diante de empresas estrangeiras. Se o produto for desenvolvido no Brasil, às vezes esse percentual pode ser até um pouco maior. Segundo, no marco legal das startups, o contrato público de solução inovadora. Cerca de 80 ou 90 experiências brasileiras em CPSI já foram catalogadas. O CPSI é um teste remunerado da contratação de uma solução inovadora para incorporar na administração pública, para que a administração pública preste melhores serviços públicos. E essa CPSI, ela tem um limite de valor de R$1.600.000, ela pode ser faseada, mas ela pode ser aberta por qualquer ente federativo, municípios principalmente, estados e União. E a última, para projetos mais arrojados, as encomendas tecnológicas. As encomendas tecnológicas servem para o poder público comprar soluções que não estão disponíveis no mercado para serem vendidas. Então, se não está no mercado, o que se compra? Se compra a própria pesquisa, se compra o risco de se construir alguma coisa. Exemplos, a vacina da Covid da AstraZeneca, ela não estava completamente pronta e foi comprada. Outro exemplo, o Laboratório Sirius de Campinas, de aceleração de partículas. A Polícia Militar em Minas Gerais contratou o FMG para fazer a gestão dos dados da polícia. E eu acho que estamos abertos para que o poder público tenha mais capacidade e arrojo para ter mais encomendas tecnológicas. A administração, inclusive, precisa disso. A lei de inovação, que foi aquela mais destacada no começo da apresentação, ela tem a finalidade de aproximar esforços públicos e privados. Essa lei não é exatamente uma lei de incentivo fiscal. É uma lei que oferece oportunidades, incentivos, mais institucionais do que financeiros. Então, a lei, por exemplo, permite a construção de parques tecnológicos, incubadoras de empresa, convênios das mais diversas características com o poder público, especialmente com universidades públicas. Se vocês forem dialogar com a universidade pública para fazer projeto, dificilmente não vai ser por essa lei de inovação. Dificilmente não vai ser. Porque essa lei é aquela que rege todos esses diálogos entre público e privado para a construção de novos projetos. E agora temos 2 ou 3 casos, só para ilustrar, sobre como que essas vantagens podem ser aplicadas na prática. Eu escolhi um projeto que eu gosto bastante, que é o do robozinho do iFood de entregas, que reduz o custo e o tempo mais ou menos em 30%. Só que para construir um robozinho desse, que não tem condutor, ele tem visão computacional, inteligência artificial, ele caminha sozinho. Por trás disso, para construir uma tecnologia brasileira, sabemos que talvez na China tenha alguma coisa parecida com isso, mas com tecnologia brasileira, veja o que foi necessário em termos de aliança, de somatória de esforços, para que isso fosse
possível. Então, Federal de Goiás, Embrapi, essa é que faz a inovação ficar mais barata, a startup Sebrae de Goiás, FINEP e Fundação de Amparo à Pesquisa de Goiás. Essa somatória de esforços, inovação aberta, permitiu que essa tecnologia fosse construída 100% com tecnologias e capital nacional. A Embraer, considerada a empresa mais inovadora do Brasil, faz inovação aberta? Pega dinheiro da FINEP, pega dinheiro da Embrapi, faz convênio com a universidade? Resposta afirmativa. A Embraer faz tudo isso. Ah, mas a Embraer não tem medo de ter dedução fiscal que não é autorizada? A Embraer faz isso e faz isso há muito tempo. A Embraer, pessoal, a Embraer usa todas as oportunidades que eu descrevi para vocês na legislação, a Embraer usa. A Embraer tem convênio, como vocês estão vendo aqui no quadro da direita, com a universidade, capta recurso barato no mercado, capta recurso barato perante o poder público, e aquela iniciativa que, pelo menos para mim, chamou mais atenção, daquele veículo voador, né, que ele se desloca verticalmente, o eVTOL que chama, ele foi uma startup da Embraer. A Embraer não é a última dona, não é a única dona, perdão. Ela é uma das acionistas daquele projeto. E se tudo correr bem, em 26 ou 27, já teremos o primeiro protótipo para ser vendido aí no mercado. Embraer não faz só aviões. Embraer também faz esse outro tipo de tecnologia ligada à mobilidade. A Bosch, que é uma empresa alemã inovadora, também usa essas vantagens? Sim. A Bosch faz pesquisa no Brasil também. E a Bosch precisa desses recursos? A Bosch também usa recursos da BNDES. A Bosch também usa recursos da Embrapi. Mas a Bosch, sim, tem aqui uma sequência de projetos que eu obtive de uma apresentação da Bosch, que foi feita em público, tá? Que ela também vai por esse caminho que eu estou falando. Estou trazendo exemplos de situação de grandes empresas que se aproveitaram dessas vantagens jurídicas e institucionais que a legislação brasileira oferece. Aí eu me calo e passo para minha amiga Andréia poder prosseguir aqui na apresentação. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Sérgio, por nos receber e conversar conosco. Bom, eu sou a Andréia Nakashi, eles me apresentaram. Eu sou advogada e trabalho com... Eu sou também psicóloga, trabalho com psicanálise e com uma aplicação da psicologia, desses recursos para inovação há muitos anos. Então, eu conto aqui, quer dizer, em 2004 eu comecei a pesquisar processos criativos, em 2012 publiquei o livro Criatividade Brasileira com o chefe Alex Atala, os irmãos Campana, Jun Nakal, falando sobre o processo criativo, mas minha relação pessoal com ele. E comecei a trabalhar, a fazer processos de inovação em empresas, até por ser advogada também e pesquisar no campo do direito civil os ecossistemas contratuais. Esse foi o meu tema do pós-doutorado, né? Eu trabalhei no doutorado com justiça, daí ecossistemas contratuais. Puxa, a gente precisa, para que a inovação aconteça, eu gosto muito da incidência prática do trabalho, para ver as coisas realmente acontecerem. Eu falei, bom, a gente vai precisar, né, e a Rítmica é uma marca dentro de uma empresa que atende inovação a empresas há muitos anos. A gente vai precisar saber acessar, gerar os recursos como as empresas no exterior fazem, com recursos públicos. Então, chamei o Eduardo para a gente conversar e a gente juntou forças para poder trabalhar desde esses ecossistemas mais amplos de relação entre empresas. O Eduardo conhece essas relações com o setor público e eu trabalhando no cenário interno das empresas para viabilizar a inovação, que também não acontece simplesmente porque contratos foram firmados, né? Então, o que a gente pensou em fazer juntos? Mentorias sobre os instrumentos jurídicos para inovação, incentivos e regulação, quer dizer, o Eduardo detalhar, apresentar os caminhos para
né, para esses recursos que ele indica, um tipo de diagnóstico de oportunidade. Isso a gente tem, as metodologias para fazer são sprints, mais ou menos no estilo mesmo dos sprints de inovação, mas em sprints, por exemplo, voltados até por o jurídico, em contato com as instâncias públicas, quer dizer, preparado para estar em contato com as instâncias públicas e em contato com as áreas internas da empresa, porque às vezes existe dificuldade de diálogo dentro da empresa com as pessoas que entendem de inovação, entendem possibilidades e oportunidades, não conseguindo acessar o jurídico. Nesse sentido, vale a pena pensar, por que chamei o Eduardo? Bom, eu o conheci nesse contexto de trabalho e discussão de inovação. Eu acho que o Eduardo está sorrindo porque, na verdade, a gente estudou junto na escola até a 8ª série, talvez até antes, bem novinhos, e nos reencontramos. Nós éramos na mesma sala quando crianças, mas nós nos reencontramos nesse momento no contexto do livro do Eduardo, que é um curso de Direito da Inovação, e acabamos trabalhando juntos, fazendo esse que está na mão dele, que é sobre assessoria jurídica de organizações inovadoras. Esse livro foi lançado esse ano, em que nós vemos quais são as dificuldades do jurídico das empresas. A gente já usou uma metodologia minha para acessar essas questões, e o conhecimento, a rede de contatos do Eduardo, a gente criou um grande diálogo com o jurídico de empresas para ver quais eram as dificuldades de obter informação dentro da empresa sobre inovação e daí passar para frente. E nesse sentido também nós diagnosticamos a necessidade de apresentar de maneira mais incisiva os canais e caminhos. Então daí também a gente ter cursos e capacitações e a possibilidade de trabalhos mais depois estruturados como uma assessoria jurídica, né, de estruturação de ICTs, escritório de transferência de tecnologia, obtenção de fomento público, processos às vezes que exigem mais parceiros e que são feitos em redes mesmo, né, como a ideia inicial que me fez procurar o Eduardo, conversar com o Sérgio sobre isso. É isso, acho que o que eu tinha para apresentar, tá certo, Sérgio? Falta algo da tua Não, eu acho que é isso aí. Eu acho que é isso aí. Eu acho que não é só uma questão de contrato, né? Tem uma questão de cultura e Exato. Tem uma questão de organização, né? Muito importante, né? E eu sei, acho mais um ponto que eu acho que vale a pena realçar. Às vezes eu vejo escapar, né? Quando a gente conversa com pessoas que trabalham com investimentos, pessoas físicas, elas sabem que elas têm mais ou menos 4 capacidades, 4 skills que a pessoa precisa ter. Ela precisa saber muito bem fazer o cálculo financeiro, a parte matemática das finanças, né? Entender as oportunidades, como cálculos, às vezes, de composições de opção, né? Então, eu vou gastar aqui nesse momento para ter a chance de alguma coisa grande acontecer depois, fazer cálculos de prazos e tal. Entender oferta e demanda na economia, o investidor sempre pensa a partir de oferta e demanda, tem que entender economia a ponto de pensar a oferta e demanda do que ele vai oferecer. O próprio processo de geração de ideias, que é com o qual eu tenho trabalhado desde que fiz o livro da criatividade, então desde 2012, até um pouco antes comecei a ir para as empresas trabalhar, então fazer isso com Fiat, com C&A, KitchenAid, com a Unilever algumas vezes, né, entrar nas empresas e ficar um tempo para ajudar a gerar comunicação criativa, ou provocar inovação, ou fazer áreas se conversarem. E o processo de geração de ideias é o mais misterioso deles, né, para todo mundo, aquele que depende mais de um impulso pessoal, de uma determinação. E por fim, e todo investidor sabe disso, conhecer o direito. Porque o direito é imprescindível, né, as linhas do que o direito pode proporcionar em termos de riscos, custos, ou no caso do que o Eduardo hoje apresenta, oportunidades, é notável. E eu acho interessante que as empresas também se pensarem como esse tipo de investidor, né? Esses skills são necessários para saber para onde ir, e esses skills têm que ser postos ali, em algum momento, em alguma dinâmica, em algum tipo de sprint, em algum mecanismo, para que a empresa consiga pensar para onde ir de maneira competente e informada. Então, acho que é isso, as finanças, a questão da oferta e da demanda econômica para apreciar as forças de cada ideia, de cada projeto, a própria geração de ideias que precisa ser puxada intensamente, e o direito. O direito hoje, e acho que nunca antes era pensado dessa forma, como
um fomentador, um acelerador de processos de inovação e não só, né, um regulador dos caminhos da empresa. Quem tiver interessado em aprofundar a discussão, estou deixando aqui o meu contato, né? E eu redireciono então para ele, se for o caso. E eu acho que a gente pode abrir agora para algumas perguntas, né, e respostas. Se vocês puderem escrever no... Fala, Adriana. Oi, então vou comentar aqui. Primeiro, excelente, obrigada. Eu, particularmente, já tive a oportunidade, quando eu estava na consultoria, de usar um pouquinho a lei do bem, mas não tinha a mínima ideia das outras linhas aí de incentivo, então agora eu concordo. Eu entendo, Eduardo, quando você coloca que apenas 1% das empresas usa, né? Porque não conhece, não sabe, né? Nos serviços que vocês oferecem, é para qualquer tipo de empresa, né? Então, essa parte de capacitação, enfim. Capacitação, sim, é para qualquer tipo de empresa. Agora, o incentivo fiscal depende de qual o tamanho da empresa e que setor ela atua. Tá bom. A lei do bem é só para empresa tributada com lucro real, que não tem dívida perante a União e que de qualquer área. Lei do bem pode ser qualquer área. Tá. E aí é dedução fiscal de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e algum abatimento de IPI. Funciona nesses 3 tributos. Já a lei de informática, ela é, de acordo com o nome dela, específica para TI, mas de fabricante de aparelho de TI. Tá? E aí, não importa o porte da empresa para a lei de informática. Essas são as 2 principais. Aí tem, por exemplo, a Lei Rouanet, que é para dedução fiscal no setor de cultura, tem o programa Mover, que é de mobilidade verde e sustentável, que é uma lei que saiu recentemente, mas a principal para inovação é a Lei do Bem, que é para qualquer setor, mas só pode ser aproveitar na prática, é empresa média e grande que é tributada pelo lucro real, na prática. Mas, conversando com especialistas, não é raro de uma empresa média e grande tributada pelo lucro real deslocar parte da pesquisa para uma startup. Então, elas conseguem fazer um projeto usando a lei do bem pela tributação da empresa maior no projeto. Tá. Não, tudo bem, daí tem um blend, certo? Mas vocês dão essa assessoria para qualquer empresa, naturalmente você vai ver quais as possibilidades se encaixam menor, né? Inclusive a combinação de Embrapi com lei do bem, de lei de informática com o FINEP, tudo isso pode ser combinado. Oi, boa noite, pessoal. Eu peço desculpa não abrir a câmera porque eu estou em trânsito. Estou no celular aqui, estou com vocês, atento, mas me perdoem por não abrir a câmera, tá? Só para contextualizar, eu sou responsável, sou um diretor financeiro aqui de uma empresa de médio porte, né? E eu estou justamente numa situação, e trazendo aqui para vocês, que isso pode ser extremamente vantajoso, né? E trazendo um pouco da vivência da gente. Nós há 2 anos começamos a nos beneficiar da Lei do Bem, mas, de fato, e eu não tenho dúvida de que nós nos beneficiamos da forma mais branda que ela pode oferecer. A gente aqui tem uma área de P&D, dentro da empresa. Eu sou uma empresa de uma consultoria de TI, só para contextualizar. E nós temos o desenvolvimento de um produto específico nosso para empresas de grande porte. Então isso foi caracterizado como pesquisa e etc. Entramos na parte da lei do bem. Mas eu estou me confrontando, por exemplo, agora, com uma situação que é, por exemplo, vocês falaram há pouco, muito rapidamente, e quando falou essas palavras, isso me atentou. Estamos falando de ICT. A gente da Vertigo está falando de ICT. Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Será que faz sentido eu fazer esse movimento que você acabou de comentar, né, que é levar a minha área de pesquisa para uma startup? Eu sou professor do Mackenzie em São Paulo. O Mackenzie é uma ICT privada sem fins lucrativos. Em função dessa qualidade de ser ICT, que é uma qualificação que subtém perante o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Mackenzie, pelo que eu sei, recebeu mais de 15 milhões só no passado de equipamentos para os laboratórios. Uma empresa pode ter uma ICT? Pode, desde que ela segregue a atividade de pesquisa num CNPJ
a parte, que aí seria tipo uma fundação ligada, claro, à empresa. Mas não são poucas as empresas que já fizeram esse movimento. A Vale já fez. A Kunume da Federal de Minas acabou de abrir um ICT, exatamente para se aproveitar desses benefícios da Lei Federal de Inovação. Eu sou head da estrutura de tecnologia financeira na Potencial Seguradora e queria fazer uma pergunta. A gente, na Potencial, a gente já trabalha com a Potencial, com a Lei do Bem, há uns anos. E esse ano a gente sentiu um rigor, um aumento de rigor nos critérios de avaliação. A primeira pergunta é se isso é só uma impressão nossa, se realmente o mercado sente isso. E a segunda pergunta é como a gente classificar e defender bem a nossa inovação, sendo que hoje todo mundo está fazendo inteligência artificial, todo mundo está trabalhando com cloud, API. Então, assim, como você conseguir defender a sua inovação e que critérios a gente pode usar para poder estruturar muito bem uma defesa bem robusta? Eu já ouvi pessoas comentando que uma última leva de avaliadores da Lei do Bem, que são servidores do Ministério da Ciência e Tecnologia, pode acontecer de uma certa leva desses servidores ter um perfil mais acadêmico. E por ter um perfil mais acadêmico, por vezes eles têm dificuldade de enxergar como que a inovação opera dentro de uma empresa. Então, como fazer? Podemos conversar a respeito, mas a ideia é tentar defender, mostrando como que isso impacta nas atividades cotidianas da empresa e, dependendo de como vocês fazem a apuração, eu tenho uma amiga que ela tem um sistema integrado com a contabilidade das empresas que faz apuração mensal. E aí, fazendo a apuração mensal, ela já faz o formulário, manda, ela evita ter surpresas, porque tem empresas que fazem uma apuração num período maior do que esse. Essas são aquilo que eu posso dizer. Além disso, me ocorreu agora, uma colega que trabalhava no setor do agro, uma empresa grande do agro, ela comentou que, a depender da área, eles são super brandos. Então, tecnologia para evitar, um sensor, né, para evitar a umidade nos grãos, para o grão não perecer no caminho, né, do transporte. Passa super fácil. Então, assim, é uma contingência que as empresas como a sua enfrentam, mas é algo que não é permanente. Às vezes é a situação de momento do perfil do avaliador. Mas é possível enfrentar isso? Acho que é perfeitamente possível enfrentar, sim. Até porque, Eduardo, veja se você acha isso pertinente, pensando nessa questão, Felipe, né, obrigada por nos trazer essa questão. Acho que tem muito do direcionamento da inovação e da conversa interna na empresa primeiro e dessa detecção de oportunidades, vem exatamente da narrativa que justifica essa inovação internamente como projeto, na sua viabilidade econômica e também no interesse público, quer dizer, saber pensar bem por que uma coisa é necessária, como ser apresentada para as instâncias públicas, por que ela é importante para o país, ou tem um trabalho aí de reflexão, de geração de reflexão primeiro e depois de geração de um texto, de uma proposta, que vai ser interna na empresa para motivar as equipes, vai ter uma versão interna, tem que ter uma versão para convencer dentro, tem uma versão para convencer fora, tem uma versão que é pública, que não são, né, não são artifícios, é realmente entender e justificar, achar o que está por dentro, por trás disso e saber fazer falar. Eu acho que o papel do advogado, para além de cumprir formas, para muito além de cumprir formas, é ajudar a essa expressão, né, a expressão da legitimidade daquilo que precisa ser feito. Isso faz parte, é um trabalho bonito da advocacia. André, é muito legal essa sua colocação, porque esse ano a gente sentiu isso na pele aqui. Nos anos anteriores era algo natural, fluido, né? Mas esse ano a gente sentiu até a necessidade de revisar o processo de criação das iniciativas dos projetos, colocando os critérios de Lei do Bem na ponta.
se é aplicável a lei do bem e já ir trabalhando no contexto de justificativa desde o momento da concepção de um projeto ou de uma iniciativa. E eu acho que isso casou muito com o que você está falando, de ter essa expertise, né? Ter pessoas com essa expertise no time, né? Sim, e às vezes chamar pessoas, né? Saber quem chamar para montar. Por isso que a gente pensa em sprints, porque tem que montar, às vezes, uma mesa que tenha um profissional de comunicação, que tenha alguém montando já texto, às vezes montando até vídeo, né, que já justifique, ajude a levar a ideia, porque as ideias hoje circulam dessa forma. Então, às vezes a gente precisa vir junto com a legitimação, com a narrativa que apresenta mais a fundo o intuito, o propósito, para usar a palavra, né, uma palavra que está na moda faz tempo, mas é daquilo que está sendo feito. Agradeço a presença de todos e qualquer dúvida adicional ou qualquer necessidade que vocês tenham para conversar mais especificamente sobre o caso das empresas de vocês, entrem em contato comigo que eu vou coordenar esse agendamento, tá bom?